8 alterações profundas ao imposto sobre valor acrescentado, IVA, foram feitas na última segunda-feira, dia 24, na sequência da concertação entre o Governo e o Grupo Técnico Empresarial GTE. A informação foi prestada pelo empresário angolano Carlos Cunha, quando falava sobre o diálogo entre o Governo e os empresários para tirar o país da crise, durante o programa especial de informação da Televisão Pública de Angola, TPA. O referido programa foi moderado pelo jornalista Luís Caetano e contou com a participação de Raul Mateus, presidente da Ecodima, Jaime Freitas, empresário ligado aos transportes e turismo, e José Severino, da Associação Industrial de Angola, AIA. Pai, conseguimos ontem sim. Ontem é o fim do dia. Ontem, ao fim do dia, conseguimos chegar a acordos que nos deixaram satisfeitos. Eu costumo dizer que nestas coisas não há vencidos nem vencedores, né? O Governo acabou por sair mais prestigiado porque deu uma certa prova de consensualidade, de abertura. Não é uma coisa normal no país. A lei saiu, está para entrar em vigor na segunda-feira, para já, nem sei se seríamos ouvidos, e se fôssemos ouvidos seria a letra morta. Então, o que se passa é que nestes últimos dias houve uma ação diplomática do nosso lado e, mais uma vez, foi dada uma prova de grande abertura e ficámos felizes. O que é que ficou? Note que eu gostava de dizer que só se deve falar de coisas depois de publicadas e de aprovadas. Nós vamos falar apenas de coisas que acordamos, mas que carecem da ratificação do Conselho de Ministros na quinta-feira, dia 27. Portanto, antes do dia 27 não são lei. Agora, nós acordamos, chegamos a um acordo, nós comunicamos ao Governo que iríamos fazer essa entrevista hoje, às pessoas que estiveram connosco, e comunicamos que iríamos fazer alusão aos acordos a que nós chegamos ontem. O empresário congratulou-se pelo consenso alcançado, enumerando as vantagens de cada um dos pontos consensuais, incluindo a isenção do IVA nos setores da educação e da saúde. Portanto, a primeira questão, e isto foi um tema mais debatido, é que o IVA é adiado de julho para 1 de outubro. Portanto, o que nós queríamos era 1 de janeiro, mas foram-nos explicadas razões de foro internacional, que se prende com o acordo monitorado do FMI, que nos impossibilitava, e foi feito um apelo ao nosso patriotismo. Bom senso. Bom senso, porque os prejuízos que o país podia acarretar com isto seriam prejuízos muito grandes, e todos nós, conscientemente, sem que ninguém nos apontasse uma pistola à cabeça, nós aceitamos esta situação. A segunda questão, que eu acho que foi das mais importantes, porque as pessoas meteram na cabeça que o importante é adiar o IVA. Não. Havia coisas muito mais importantes do que adiar o IVA. Eu acho que, por exemplo, este segundo ponto é muito mais importante que o adiamento. Foi reduzida a taxa para as empresas do regime transitório de 7% para 3%. O que é que significa isso? As empresas grandes, que iam para o regime geral, recuperavam o IVA, porque recebiam o IVA de um lado e, ao vender, debitavam-se o valor acrescentado. Mas era dedutível, os 14%. Evitava o tal efeito cascata, que o Severino fala muitas vezes. Portanto, aí o problema não seria muito grave. O que era grave eram as empresas que não tinham capacidade de se envolver no regime geral. Porque meteu-se na cabeça dos empresários, de alguns empresários, de que eles podiam debitar 7%. Não. Eles tinham que deduzir ao PVP 7%. Portanto, ele tinha que ir ao lucro dele de sacar 7%. Ora, com a crise em que estamos, com preços à pele, e grande parte das empresas dá prejuízo, e tirar mais 7% da faturação, seria um desastre. O Governo, nós esperávamos que se conseguisse negociar até 50% e conseguiu-se uma redução de quase 60%. Reduziu-se de 7 para 4, para 3. Há uma coisa que não foi dita ontem na reunião e que eu hoje liguei para as pessoas da especialidade. Mantém-se a dedução dos 4%. Portanto, deduz 3%. A margem a deduzir são 3%, mas mantém-se a montante dos 4%. Os 4% mantém-se. Ontem isso não foi falado, mas eu hoje precisei. A terceira questão, que eu acho que é uma boa nova, é que o Governo quer isentar o IVA na educação e na saúde. Foi outra coisa que se negociou e que se chegou a acordo.
Aliás, foi um tema muito badalado na A classe abordagem. média ia ter dificuldades de suportar o IVA na saúde e na educação. Eu acho que o governo aqui esteve muito bem. Pura e simplesmente vai isentar. Cunha, a média, cá para baixo. Tudo cá para baixo. Correto? Quem fosse a um colégio, quem fosse a um hospital privado, qualquer trabalhador teria que pagar. generalidade. Mas pronto, mas houve bom senso. Não, tu referiste classe média, só classe média. Não, basicamente, porque os colégios mais caros pagavam muito mais caro. Claro. Agora, em relação à quarta questão, é que isto era um problema também delicado que existia. É que o surgimento do IVA implica deixar de existir o imposto de consumo e o imposto de selo. Mas isto tinha que ser ajustado à pauta. Toda a pauta que está taxada com o imposto de consumo tem que ser remonitorizada para se inserir o IVA. Portanto, é outra decisão que se tomou, que também ia acontecer. Depois, a isenção do IVA em tudo que é equipamento hospitalar. No modelo anterior estava incluído. A sexta questão foi uma questão que foi levantada numa das reuniões na Ecodima. Foi um apelo que se fez porque um associado nosso deu para as calamidades do CUNEN 15 milhões de kwanzas de produtos. E a lei não prevê isso. A lei só previa um limite. 2 milhões. Quanto? 2 milhões. 2 milhões. Então, há um limite de 2 milhões. Se eu dei 15, não fui eu que dei, né? Mas uma entidade da nossa associação deu 15 milhões para o CUNEN. Isso é passível de IVA, porque a lei não permitia oferecer mais do que 2 milhões. E nós perguntámos, e quando houver calamidades? Se é o próprio governo que está a incentivar. Então, introduziu-se, em caso de calamidades como a do CUNEN, a oferta acima de 2 milhões não é passível de IVA. Foi um problema que se levantou na altura e que, felizmente, também foi atendido. Aqui há uma questão que exige, é um problema técnico muito delicado, mas que exige alguma atenção. Para o IVA se implementar, as empresas têm que fazer a integração do sistema SAFT. O sistema SAFT estava parametrizado para entrar em função dia 1 de julho. Neste momento, não é obrigatório a adesão ao SAFT antes de 1 de janeiro. Está a ver? O que significa que uma empresa vai processar o IVA a partir de outubro, mas a exigência da parametrização SAFT só entra em janeiro do ano que vem. Próximo ano. O que é uma atitude de bastante tolerância. Ajuda as empresas a organizarem-se, têm tempo para se estruturar, tudo isso. Outra boa nova, que para nós também foi das maiores, a oitava, é a dedução integral do imposto de consumo processado no estoque de mercadorias. Imagine, uma empresa tem 10 milhões de dólares de estoque à data de entrada do IVA. Ele tinha que pagar, ele ia vender os 10 milhões de dólares de estoque e tinha que imputar sobre os 10 milhões, mais a margem, ele tinha que imputar 14%. Isto ia provocar uma alta generalizada de preços, para além de que estamos perante uma dupla tributação. Se o IVA extingue o imposto de consumo, eu tenho a mercadoria com imposto de consumo, não posso aplicar imposto IVA sobre uma mercadoria que eu já paguei imposto de consumo. O que o governo decidiu? Que se faça, inicialmente, a ideia era fazer uma dedução de 10% do imposto de consumo. Hoje não. 100%. A decisão hoje é 100%. Portanto, as mercadorias em estoque têm que se fazer a contabilidade e são deduzidos 100% dos impostos pagos. O imposto de consumo pago. O imposto de selo, no caso, só se processa quando vender. Portanto, isto o que é que vai permitir? Em termos práticos e objetivos, note que estas coisas depois têm que ser reguladas. Claro. Né? Até para dizer, uma mercadoria está em estoque de $1 milhão, 1 milhão de dólares, vale 300 milhões de kwanzas. Ele tem que ir aos 300 milhões de kwanzas, retira o imposto de consumo, a mercadoria passa a custar, suponhamos, 240 milhões, e o IVA só incide sobre isso. Não há duplicação tributária. Não vai gerar um efeito inflacionista. Isto foi outra medida que eu acho de bastante consensualidade. E outra coisa boa é que
na lei anterior, o estoque tinha que ser deduzido ao imposto industrial. Eu dizia de ser deduzido ao imposto industrial. E nós propusemos que esse valor pudesse ser deduzido já em agosto, com o apuramento dos 2% da coleta presumível do IVA. Neste momento isso é possível fazer. Embora o IVA só entre em outubro, se o estoque estiver processado, como a lei já entrou em vigor, essa dedução pode ser feita. Não vamos entrar aqui em mais pormenores, porque isso vai ter que ser regulado. Claro. Mas é possível. E depois, o remanescente não só é dedutível ao imposto industrial de 2020, como 2021 e 2022. Se a empresa não der lucro em 2020, ele pode ir a 2021 até 2022. Antes era até 2020. Por fim, uma outra questão que também nós levantamos na altura é que os adiantamentos dos despachos aduaneiros era outro problema. Hoje as empresas pagam um despachante oficial, o despachante oficial pega no dinheiro, paga em seu nome a alfândega debitou-lhe o IVA, e ele, quando emite a fatura para nós, teria que emitir outra vez os 14%. Havia duplicação tributária. Claro. Então tem que se fazer um regulamento que permita, a este caso específico do despachante, que ele não volte a debitar o IVA que já pagou a alfândega, à exceção dos seus serviços e dos transportes. 9. 10. As vendas à consignação. Era outro problema. Uma empresa entregava uma mercadoria, a consignação não é obrigada a processar o IVA. O regulamento do IVA já previa isso. Agora, o que acontece? Se o material é fornecido à consignação, tem 180 dias para liquidar o IVA. Fim dos 180 dias, tem que tomar uma decisão. Ou volta a faturar, ou simplesmente liquida. Por fim, este assunto não está resolvido. Nós pedimos, mas não está resolvido. Portanto, os serviços do IVA dizem que têm que fazer contas antes de resolver. É a alteração da periodicidade de pagamento. Portanto, quem vai para o regime transitório paga de 3 em 3 meses. Quem vai para o regime geral paga mensalmente. Nós achamos que as empresas do regime geral deveriam também pagar trimestralmente. Estive a falar com uma pessoa que dirige essa área e ele disse-me: Carlos Cunha, deixa-nos fazer contas primeiro, só depois é que nós vamos responder. Portanto, não são propriamente 8 questões, mas são 11 questões. 11 questões. Claro, ficaram resolvidas para agrado da associação. A 1 de novembro de 2018, empresários de diversos ramos reuniram com o Presidente da República, João Lourenço, no intuito de apresentarem as suas inquietações. No final, o chefe de Estado orientou a criação de um grupo técnico para trabalhar com o Ministro de Estado. O grupo empresarial técnico defendia inicialmente a implementação do IVA a partir de janeiro de 2022, enquanto que o Governo pretendia em janeiro de 2019. O IVA vai entrar em vigor a partir do dia 1 de outubro próximo. O Governo realizou um amplo debate sobre o assunto.